da igreja. Meus queridos, minhas queridas, hoje na nossa live Sexta com Propósito, nós vamos falar sobre um tema que na verdade tem horas que a gente nem gosta muito de ouvir, porque é um tema que nos confronta, que bate de frente conosco, mas que é necessário para nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento cristão, espiritual. Então eu convido você, fique conosco, mas não somente para assistir conosco. Eu quero te convidar para mandar para o máximo de pessoas que você puder. Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento. Você tá ligadinho aqui comigo, missionária Valéria Dias. Agora, essa live de hoje é a nossa Sexta com Propósito. É o dia que nós trazemos aqui, abordamos assuntos para falar com vocês, lives temáticas. E hoje nós vamos falar sobre gratidão ou insatisfação. O tema da nossa live é: a inveja nos afasta da gratidão e nos aproxima da insatisfação. Vou explicar para vocês por que desse tema. Veio dessa cabecinha? Não, essa frase aqui é copiada, mas é porque me marcou, falou muito ao meu coração e eu quero, e ficou, sabe, eu fiquei remoendo essa palavra e eu quero aqui trazer para você o que é que Deus me chamou, em que sentido que Deus me chamou a atenção para poder falar. Então sigamos, né, Dani? Vamos em frente, não vamos olhar para trás, não vamos parar diante das adversidades, mas vamos seguir confiando no Senhor. E o que Ele quer falar para nós nesse dia, nesse momento que você vai estar assistindo. Bom dia a todos vocês que estão chegando, feliz por vocês estarem aqui. E eu já vou pedir para você compartilhar, mandar para o máximo de pessoas. Bom, eu sou Valéria Dias, missionária Valéria Dias, e como eu disse, essa é a live de sexta-feira, a live temática, mas nós temos também alguns outros projetos que estão em andamento. Bom dia, Tamara, beijo no seu coração, e nós temos toda quarta-feira, 3 horas da tarde, lives, uma pausa para um café, uma pausa para ouvir o Senhor falar, ministrar os nossos corações. Essas lives geralmente eu tenho convidados, a gente vem aqui e abre espaço para uma palavra do céu para os nossos corações. Mas hoje, geralmente, sou eu comigo mesma e com vocês aí do outro lado. Então, essa live hoje, mais do que nunca, ela é bem interativa, participativa. Convido você para ir aí compartilhando, deixando o seu comentário e vamos seguindo em frente. Olha, esse tema, como eu já disse, vou repetir para vocês, guardem essa frase. Se você quiser, você pode compartilhar meu post aí, não tem problema. A inveja nos afasta da gratidão e nos aproxima da insatisfação. Esse tema, essa frase, eu vou explicar para vocês, é do meu esposo, pastor Adair Guedes. Ele estava ministrando terça-feira na igreja, ele está falando sobre as obras da carne. Gente, ó, vai dar isso aqui porque o solzinho tá batendo, essa marca. E aí a gente aproveita, une o útil ao agradável. Eu tô precisando tomar minhas vitaminas e eu vou fazendo porque eu gosto desse ambiente aqui de fora da minha casa, do meu quintal. Paz do Senhor, Maria Pastora, Helenice, paz. Olha, nós estávamos no culto de doutrina terça-feira e ele tá dando sobre obras da carne e ele foi falar sobre a inveja. E aí durante a ministração dele, essa frase que ele falou me tocou muito e eu queria compartilhar com vocês, trazer aqui, porque isso ficou queimando, sabe? E foi me mostrando, será que eu tenho sido mais grata ou eu tenho sido mais ingrata, insatisfeita? Porque a pessoa, quando ela não é grata, quando ela não tem gratidão, ela tem a insatisfação. E como eu disse, são assuntos que talvez a gente nem tenha muita vontade de ouvir, nem é de falar, porque nos confronta, sabe? Faz com que olhemos para dentro de nós mesmos e começamos a avaliar as nossas atitudes, as nossas palavras,
Obrigada, Dani. Faz com que a gente começa a analisar não o outro, porque a palavra do Senhor é assim, é para nós avaliarmos a nossa vida. Bom dia, Pati. E eu confesso que tem hora que mexe nas feridinhas, sabe? E a gente vai ver sobre comparação, e aqui vai. Claro que eu não vou dar o estudo que ele deu na igreja, é claro que ele está lá num estudo sistemático e tem mais a parte teológica, a parte mais de versículos, mas eu quis pegar essa frase e aplicá-la no meu cotidiano, na minha vida, e quero convidar você, sabe? E quando a gente começa a fazer isso, a gente não olha para o outro. Fulano foi ingrato comigo, fulano foi assim comigo, fulano fez assim, bom dia, Sheila. Não, a gente começa a ver como que eu estou fazendo, como eu estou agindo, as minhas atitudes têm sido como. Então, é o momento, eu quero convidar você, não saia dessa live. Sabe, eu sei que talvez eu vá dizer aqui coisas que vai realmente nos confrontar. E foi isso que Deus tem feito comigo desde terça-feira. Ele falou a frase, eu até pedi a ele, falei, você repete, por favor? Eu anotei essa frase. Por que isso? Como que temos agido? Como que nós temos agido quando o outro não consegue, quando o outro não prospera, quando o outro não vai? Será que eu tenho dito? Bem feito. Também ele merece. Está colhendo o que plantou. Mas não só isso. Eu quero também refletir e convidar você para fazer o mesmo. Qual é a nossa reação quando o outro consegue, quando o outro prospera? Será que nasce uma raizinha de inveja? Será que nasce aí um sentimento ruim? Então é sobre isso, gente. A palavra de hoje vai ser bem apertadinha, vai ser confrontadora. E será que você tem algumas coisas que você gostaria de dizer para alguém e às vezes a gente não tem muita coragem? Chama para assistir essa live. Manda o convite agora, marca igual a Tamara está fazendo, marca o arroba para ter certeza que vai chegar. Então vamos refletir. Vamos refletir sobre a importância de sermos mais gratos ao Senhor. Precisamos escolher a gratidão ao invés da inveja. Mas o que é inveja? Não, eu não tenho inveja. Não, de forma alguma. A gente se coloca quase como um semideus. Não, uma anja. Imagina, bom dia, Adriana. Não, eu não tenho inveja, não. Sou santa, pura. Igual o pastor estava explicando lá, todos nós temos essa raiz, sabe? E é aquela questão do domínio. Você vai lutar contra você mesmo. E vamos parar de ficar lutando contra o outro. A gente tem que começar a lutar contra a carne que quer aflorar. Contra esses sentimentos. Porque não é só ingratidão, só inveja. A obra da carne, ele foi falando lá, muita coisa. Então é uma luta constante. É uma luta constante. É perseverar nessa luta de matar o eu, de sufocar a nossa carne, sabe? E falar mesmo, e orar, e falar, Senhor, porque a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é a gente ser honesto com a gente mesmo. A gente tem que reconhecer. Nossa, eu vi essa postagem. Rede social é coisa que dá muita coisa pra gente ter inveja. Nossa, eu vi aquela postagem, viu? Fulano, como é que tá bem sucedido? Uau, que carrão novo! Uau, olha a conquista dele! Gente, olha a família. E a gente, no fundo, sente uma pontinha de inveja. Ai, eu não tenho inveja. Tem aquela pontinha lá. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer. E orar. Não precisa falar com ninguém, não. Não verbaliza, não. Porque o que você não verbaliza fica aqui na sua mente. E na sua mente só o Senhor tem poder de penetrar. O inimigo não entra. Porque igual o pastor estava explicando, eu vou falar muito dele, gente, meu marido, mas independente disso, ele é meu pastor. E ele estava falando lá, quando você verbaliza,
quando você fala do aquele sentimento, fala das coisas, o inimigo vai trabalhar em cima daquilo que você falou para você pecar. Ele vai movimentar as hostes espirituais para que você venha cair nisso. Mas quando você sentiu o primeiro sentimento de inveja, você viu uma postagem, você passou na rua, você viu, você sabe. E isso é inveja de pessoas que estão perto, pessoas que estão longe, inveja de coisas. Esse estudo dele tinha que ter sido gravado, Tamara, você ia gostar. Porque você ia lembrar, né? De tempos atrás. Porque não é inveja somente de coisas, tem pessoas que têm inveja de pessoas mesmo, inveja da família, inveja do relacionamento, inveja do sorriso. Ele foi falando mais um monte de coisa lá que eu não vou lembrar. Então a inveja não é somente das coisas materiais, não é somente de coisas materiais, de coisas físicas. Inveja da paz que você sente. Tem pessoas que não têm inveja de outras coisas, mas têm inveja da sua paz. Sabe essa alegria que você tem genuína, que não é só o sorriso nos lábios, mas o sorriso na alma? Tem pessoas que têm inveja disso. Inveja dos dons e talentos. Então, o que a gente vai aprender nesta manhã? E vocês não vão aprender comigo, não. Vocês vão aprender, com a palavra de Deus. Nós vamos aprender juntos, porque essa live de hoje também é aberta para os homens. Nós vamos aprender, não importa a idade que tenhamos, nós vamos aprender que nós precisamos ser mais gratos, porque a inveja nos afasta da gratidão e nos aproxima da insatisfação. Essa frase mexeu comigo, tocou comigo, e é isso que eu quero conversar com vocês. Está dando para vocês entenderem? E eu quero vocês aqui, compartilhando comigo, vão dando experiências. Eu vou preservar o nome, né, a identidade de vocês, porque vai ficar gravada. Eu também gosto, Tamara. A palavra do pastor Daí é muito boa, esclarecedora, à luz da palavra. Eu também gosto muito, e isso é independente de quem ele seja na minha vida particular, porque ele consegue me fazer entender, sabe? Então vamos lá, o que é inveja? Para eu detectar esse sentimentozinho, essa sementinha que está aqui dentro. Tá, gente? Está aqui dentro. Mas Valéria, mas você já se pegou sentindo inveja das pessoas? Já. Eu não posso ser falsa. Só que aí eu tive que sufocar, eu tive que orar. E eu falei exatamente assim: oi, Gislene, bom dia, paz do Senhor. E eu falei: Jesus, não, vem cá, Jesus. Eu converso com ele assim, gente. Ele é meu amigo, ele é meu Senhor, mas ele é meu amigo. Senhor, tá me dando uma pontinha de inveja. Mas eu não quero sentir isso não, isso é ruim, isso é para minha ruína. Senhor, repreende esse sentimento. E passou na hora? Alguns casos sim, outros eu tive que, Senhor, ainda está aqui, limpa meu coração, purifica minha alma. Eu não quero sentir isso, mas para eu não querer sentir, eu tenho que detectar, eu tenho que saber que isso é negativo, e eu tenho que lutar contra mim mesma. E aí quem vive na negação, né? Quem vive falando, não, eu não tenho, não sei o que, são os mais invejosos. São os invejosos embutidos, porque não aceitam. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, como eu disse, eu não sei que horas que você vai ver, para justamente isso, para a gente limpar. Porque senão, gente, a gente aceita Jesus e o coração nunca mais suja, não é? Para quem acha que essas coisas não pegam, a gente aceita Jesus, ou então, à medida que você vai tendo algum cargo, vai sendo limpo. Não, o salmista nos ensina que nós temos que pedir de noite para Jesus limpar o nosso coração. Se limpou é porque sujou. E sujou com o quê? Com sentimentos negativos e nocivos. Vou ler aqui o comentário: esses assuntos devem ser mais abordados, pois infelizmente esses sentimentos envenenam a alma
E tem gente que não sabe lidar com isso e sofre muito. É verdade, envenena. São os venenos da alma. Eu lembrei até a minha amiga Lidiane Rosa, escritora, ela tem um livro falando sobre os venenos da alma. O orgulho é veneno da alma, a insatisfação, a inveja, o ciúme, aí vai. Nós temos muitos venenos da alma que querem apodrecer a nossa alma. Mas em nome de Jesus, esse sentimento de inveja, que é um veneno, nós vamos falar sobre ele. E se Deus permitir, a gente fala sobre os outros também. E junto disso, o inimigo aproveita para tomar aquilo que é maior. Pois é, gente, é isso. É isso. Então vamos pedir ao Senhor para limpar, para purificar. Uma amiga falou que os tempos está passando e vejo que preciso sair muito mais de redes sociais. Bom, amiga, o que eu penso? A rede social tem muitos venenos, tem muitas coisas para a gente comparar, mas também tem muita coisa boa. O que a gente precisa fazer é discernir e a gente focar naquilo. Ah, é só no seu canal? Não! Não, tem muita gente boa, você tem que filtrar. Tem muita gente boa fazendo um trabalho excelente na rede social. E é isso que a gente precisa fazer. Olha, mais testemunho. Gente, essa live de hoje é assim, com a sua participação. Hoje mesmo estava falando sobre a inveja, porque às vezes a inveja não é sobre dinheiro, e sim sobre o brilho do Senhor em nossas vidas. Precisamos, às vezes a gente não tem nada. E eu vou falar a minha frase. Eu tenho que viver o que eu falo e falar o que eu vivo. É isso. Um dia eu questionei para o Adair. Falei, meu bem, mas eu não estou entendendo. Ah, fulano tem inveja. Mas de quê? Eu não tenho nada financeiro, mas eu tenho uma família abençoada, eu tenho outras questões aí. E sabe, incomoda o seu brilho, incomoda. E vou falar, todos nós temos essa sementinha da inveja, que a gente precisa sufocar, não pode deixar ela criar raiz no nosso coração. É verdade, Maria Pastora, temos que passar uma peneira. Só que todos nós também temos algo que alguém vai invejar de nós. Então tem os dois lados da moeda, estão gostando, né? Eu amo esses coraçõezinhos, esses foguinhos aí, podem colocar. Fico feliz. E vão participando comigo. Então, e vão mandando também para mais pessoas. Encaminha aí, vai, enquanto você fala, enquanto você assiste, você vai mandando. Então, gente, tem sempre os dois lados da moeda. Sabe? Ah, mas eu não vou fazer isso aqui, porque se eu vestir esse vestido novo, vão ficar com inveja de mim. Se eu comprar um carro novo, vão ter inveja de mim. Aí você não vai viver. Porque não é só sobre financeiro, igual a gente está falando. Então, o que a gente tem que aprender é, primeiro, não deixar essa raizinha, essa sementinha crescer dentro de nós. Porque nós temos, tá? Temos. E a gente todo dia faz essa oração. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, vai limpando, vai purificando. Eu quero ser igual ao Senhor. Vai me dando graça. Então você tem que pedir constantemente ao Senhor para limpar o seu coração. Pronto, para você não ter inveja. E para não ter inveja de você, vive a sua vida. Que tudo que você for fazer, for possuir, seja para agradar o Senhor, para a glória do Senhor. E se você tiver condição de comprar o carro do ano mais bonitão, faça. Se você tiver oportunidade, igual a minha amiga Lívia tá aí, Lívia Borges, de passear lá pela Itália, fazer cada foto bonita, faça. Porque senão você vai ficar vivendo em função do outro e não vale a pena. Então, gente, é isso. É a gente viver em consciência com o Senhor. Mas eu vou ler mais um comentário para eu poder dar essa definição da inveja. Meu esposo diz, uma amiga está falando, que a rede social tem os dois lados. Você tem que escolher. Ou você come peixe, é como comer peixe e não comer as espinhas. Porque se a gente for olhar, na verdade, tem também a televisão. Então eu não posso mais ver televisão, porque tudo tem, né? Os dois lados. É isso. Então vamos lá? Vamos lá. Eu defini aqui o que é inveja. A inveja é uma tristeza ou incômodo diante do bem do outro. E esse bem aqui não é o bem financeiro. Porque tem pessoas
que podem ter tudo. Aparentemente tem tudo. Ele pode ser bem-sucedido na família, ele pode ser bem-sucedido no trabalho, ele pode ser bem-sucedido nos relacionamentos, ele pode ser bem-sucedido financeiramente. Porque, gente, vamos entender o que é prosperidade? Eu não vou fugir da palavra, não. Mas ser próspero é isso. É você ter paz, ter tranquilidade, você ter amigos, você ter saúde e você ter dinheiro. A gente fala assim, a pessoa é próspero, e a gente acha só que é por causa do dinheiro. Não. Então, a inveja é uma tristeza ou um incômodo. É um negocinho assim, sabe? Parece que alguém veio com um alfinetinho, te espetou. É aquele incômodo que a gente sente quando a gente vê o bem do outro. Olha, aí você vai para a Bíblia, né? Você vai para a Bíblia. Meu esposo também costuma dizer, eu vou falar muito dele, né? Mas ele costuma dizer que aquilo que é importante para Deus é interessante para o inimigo. Por quê? Jó tinha o quê? Tudo. O homem mais rico do Oriente, 10 filhos, uma mulher, todo mundo bem. Tinha não sei quantos mil cabras, camelos, e foi falando na Bíblia, se você pegar, fala tudo isso. É isso, ser próspero não é ter muito, é ter sempre. É ter. Isso é prosperidade. Sabe, tem dia que a gente tem arrozinho com feijão, mas a gente é próspero, porque você senta à mesa com arroz. Gente, eu já comi arroz, feijão, ovo e banana. E eu esperava, os meus filhos esperavam, aqui no fundo, isso aqui é um muro. Só que não tinha esse muro. Isso aqui era um matagal quando a gente mudou para cá. Tinha mata, era o lote do vizinho, tinha uma cerca. E a gente criou galinha para ter ovo. E aí uma fase muito difícil, mas eu não me envergonho dela não. E meus filhos ficavam esperando a galinha cantar para ir lá pegar o ovinho para fazer para eles. Mas eu tinha tanta prosperidade naquela mesa, com arroz, feijão e ovo. Cebola, eles amam cebola, eu fazia uma cebola refogada. E volta um filme, né? Mas tinha muita prosperidade. Porque é isso, Luiz, e não é sobre ter muito. É ter sempre. E a paz que reina. Então, Jó, ele tinha o quê? Ele tinha tudo. Bananinha, muito bom, Lívia, muito bom. Eu amo. Ele tinha tudo. E de repente ele perdeu tudo. E aí, agora ele vai blasfemar. Agora ele vai ser ingrato. Né? O sentimento da ingratidão vai bater nele. Não bateu. Porque a gratidão dele não estava sobre o que ele tinha. Ele era grato a Deus. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É melhor comer um pão seco em paz do que ter um banquete na tormenta. Uau! Então é isso. Sabe quando vier aquele sentimentozinho? Não vai vir a inveja. Mas quando você vê alguma coisa, a comparação é terrível. Quando você vê alguma coisa, quando algo te incomodar, dá aquela picadinha pequenininha, dói lá. Na hora você já ora e repreende. Ora e repreende. A alegria, a inveja, ela rouba a nossa alegria. Já viu quando você está muito feliz? Você está no ambiente, de repente chega alguém com uma roupa que você achou linda e você não teve a oportunidade de comprar. Nossa, ela veio, olha a roupa dela. Gente, eu vou pôr para mim? Olha o tamanco dela. Eu sei por que do tamanco. Nossa, olha o tamanco dela. E eu posso ter dois sentimentos ao ver o tamanco dela. Eu posso achar bonito, eu posso achar que ficou elegante, e eu posso, e não é pecado ter também um tamanco. É pecado eu não querer que ela tenha aquele tamanco, então eu querer o dela para mim. Isso é inveja. Quando você acha alguma coisa bonita, uma bolsa bonita, um carro bonito, meu esposo, né, ele sonha com um tipo de carro e quando ele passa ele fala, Jesus, é tipo aquela ali. É pecado? É inveja? Não.
Ele não está desejando que a pessoa bata. Não, ele só fala, eu gostaria, Jesus, eu sei que o Senhor pode me dar. Entendeu? Do tamanco. Parece coisa simples, parece bobeira, mas não é. É a gente falar do nosso dia a dia. É a gente falar daqueles sentimentos. Eu falei que essa palavra de hoje vai confrontar. Vai nos confrontar. Mas vai curar. Nem sempre os elogios são de admiração. Às vezes é inveja. Recalque purinho. Ai, gente, a gente já falou sobre discernimento espiritual semana passada. E é isso. É pedir ao Senhor discernimento espiritual. Então, quando você vê alguma coisa, você está bem, e aquilo tirou a sua alegria, tem um sentimento ruim ali. Peça ao Senhor graça. Sabe, não queira ser mais santo do que o outro, porque aí você não vai aceitar, você vai achar que não. E aí vai só aumentando, vai uma pedrinha hoje, uma pedrinha amanhã, daqui a pouquinho virou um muro. E aí, irmã Valéria, você está falando, mas onde está isso na Bíblia? Eu vejo agora para vocês. Sabe o que diz em Tiago? Tiago, no capítulo 3, o título aqui é A Sabedoria que Vem do Alto. Preste atenção nos versículos 14, 15 e 16. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Gente, é a Bíblia que está dizendo. Tiago 3, dos versos 14 ao 16. Olha o que diz o 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. É a Bíblia que está falando. Aonde tem esse sentimento de inveja, de espírito faccioso, a perturbação. A live saiu, gente, deve ter dado algum probleminha, volta aí então. Se saiu para mais pessoas, vão voltando. Gente, o Instagram não está notificando, é você que faz isso para mim. É você que é minha companheira, meu companheiro, realmente caiu um pouco o número. Então vamos mandar para mais pessoas para que eles voltem. Para algumas pessoas está acontecendo, mas não caiu para mim, mas pode ter caído para outras pessoas. Então, sempre que adquirir algo, tá meio difícil aqui para eu ler, por causa do, eu tô tomando um solzinho aqui, sempre, vamos lá, sempre que adquirir algo, fizer algo, apresente ao Senhor em oração. Sabe, antigamente, eu sou da época do antigamente, que não tem muito tempo, mas eu sou dessa época do antigamente, que a gente comprava um carro, a gente levava a chave na igreja, mas o documento, para o pastor orar, a gente consagrava ao Senhor. A gente comprava uma casa nova, a gente levava a chave da nossa casa. Hoje tem os dois lados. Tem os dois lados. Se alguém faz isso, alguém vai falar, tá querendo aparecer, lá, viu, tá querendo mostrar. Não é isso, gente. E muitas pessoas não querem fazer porque, o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar? Problema deles. Mas vamos apresentar ao Senhor. Isso é importante. Gente, se alguém conseguiu comprar algo melhor que o seu, algo maior que o seu, que bom, que bom. E outra coisa, a nossa hora vai chegar. E mais uma coisa, nem tudo que Deus tem para um tem igual para todo mundo. Nós não somos aquele parzinho de jaca para todo mundo. É isso. Eu faço isso, tudo que compro, inclusive roupa. Eu sou da época que a minha avó falava comigo que a primeira vez que a gente usava uma roupa tinha que ser para ir para a igreja. E eu sou dessa época. Eu comprei uma roupa, ganhei uma roupa, eu quero ir com ela para a igreja. E vou te falar, minhas roupas duram, ó. Pode ser bobeira, mas me faz bem. E eu continuo apresentando. Então apresente ao Senhor. Mas ainda não é o meu carro dos sonhos. Mas vai agradecendo e glorificando a Deus pelo que você tem. Então vamos lá? Então nós falamos sobre o que é inveja. Como que a gente pode definir? É um incômodo, é uma tristeza diante do bem do outro. Ela nos rouba a alegria. E a Bíblia falou aqui sobre o sentimento faccioso, né?
ele produz confusão. A paz do Senhor, Vanusa. E a gratidão? Por outro lado, nós temos aqui a ingratidão, a insatisfação, e nós temos a gratidão. E como é que a gente pode reconhecer o que é a gratidão, se eu estou sendo grato? Vamos ler mais um comentário nessa live interativa. Verdade, missionária, uma vez eu fui dar os parabéns, fiquei tão feliz pela conquista de uma pessoa, mas ela interpretou de outro jeito. Foi dizer que eu estava com inveja dela. Ai, meu Deus. Colocou até na rede social, um perigo. Gente, rede social não é para poder, não é para desabafar, não é divã de ninguém não, tá? Isso aqui não é, a gente tem que aprender, vamos falar somente coisa boa, boa. Quem não agradece pelo que tem, não merece o que deseja. Uau, é isso. Então, como reconhecer a gratidão? Gratidão é reconhecer o cuidado de Deus em cada detalhe, nos pequenos detalhes, nos gestos mais simples. Gratidão não é somente esperar. A minha casa ainda não está acabada. E eu não falo isso, sabe, com nenhum sentimento menor. Ainda não está acabada, mas eu amo a minha casa. Mas a minha casa ainda não tem piso na sala, ainda não tem o gesso que eu quero. Enfim, faltam algumas coisas para eu poder falar que eu estou plenamente satisfeita com ela. Mas eu não vou esperar isso acontecer para poder agradecer. Não, eu não vou esperar, sabe? Eu já vou agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado pela minha casa. E as pessoas, quando chegam aqui, se sentem bem. Sabe, minha casa produz paz. E um dia eu falei com as meninas, não vou fazer mais o chá não, porque eu ia convidar umas pessoas chiques. Não vou fazer não, porque a minha casa nem tem piso, não sei o quê, não sei o quê. Sabe? Aquela hora que bate, aquela nostalgia, aquela coisa assim. E aí, pegou... Tamara. Aí pegou, né? Não sei se foi Eduardo ou quem foi que falou. Mas as pessoas não vão nem olhar pro chão. Vai tá aí, aonde que eu faço ali mesmo no momento, tem um tapete, as pessoas não vão nem olhar se tem piso, se não tem piso, entendeu? E as pessoas não querem saber disso. Querem saber da paz que sente, da alegria, de sentar à mesa aqui no meu chá. E é isso, gente. Sabe, a gente também não pode ser as primeiras pessoas a ficar menosprezando o que a gente tem. Não, levei na cara aquele dia, tá, gente? É assim mesmo. É vida. É a gente ser o que a gente é. É a gente ser de carne. Se der uma mordidinha aqui, se eu der uma coisa, vai doer, porque eu sou carne. E eu erro. E tem hora que eu preciso ser chamada, sabe? De volta à realidade. Então, não tem piso não, mas olha a quantidade de coisa que tem aqui. Então é isso, é reconhecer o cuidado de Deus em cada detalhe. É verdade, missionária, verdade. Deus falou esses dias comigo que falta às vezes a gente honrar de onde estávamos, não ficar esperando chegar no lugar. É verdade, a gente quer chegar ali. Gente, olha só, tem uma viagem que eu tô doida para fazer. Dizem que é linda essa viagem, de trem de Belo Horizonte a Vitória. Eu nunca fiz, mas eu quero fazer. Aí, olha só, será que eu só vou conseguir enxergar uma beleza quando eu chegar em Vitória? Eu vou pegar o trem em Belo Horizonte. Eu vou descer na estação lá em Vitória. Será que vai existir uma beleza no caminho? Será que vai ter precipício? Será que vai ter floresta? O que que vai ter? O que que eu vou ver? Será que vão ter montanhas? Será que eu só vou conseguir enxergar a beleza quando eu chegar na praia em Vitória? Ou será que todo o caminho importa? E é isso que a gente tem que aprender. Que a nossa vida é do destino, é da saída, né? Tem um nome que me fugiu aqui. Até o destino. E é esse caminho. Nós estamos nessa linha. Nós estamos nesse passeio. Então vamos aproveitar, vamos ver a beleza. Então a gratidão é reconhecer o cuidado de Deus em cada detalhe. A gratidão, eu falei que a inveja traz tristeza. Ponto de partida, missionária Júnia. Obrigada. Olha, nós temos o nosso ponto de partida até o nosso destino.
Será que eu vou só ficar lembrando de coisas negativas que podem ter acontecido e imaginando o que vai ser no meu destino e esse todo o trajeto? Então vamos enxergar a beleza. Eu falei que a inveja traz tristeza. A gratidão traz paz e contentamento. Traz alegria, é isso. E aí nós vamos ver um versículo que está lá em Filipenses. Gente, tem teólogas aí. A missionária Júnia é uma que poderia dar, a Lívia. Eu já ouvi falar que Filipenses foi uma carta escrita em muita tribulação. Eu nunca estudei sobre isso, estou sendo sincera com vocês. Mas diz que é um dos livros que tem mais alegria. Uma hora eu vou convidar uma de vocês aí para falar conosco sobre Filipenses. Fica o desafio aí. Filipenses 4. Vamos ver o que diz Filipenses 4, do verso 11 ao verso 13. Diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que a gente está dizendo isso? Eu posso todas as coisas? E aí eu até ministrei isso um ano e pouco atrás, eu estou me lembrando, que quando a gente fala posso todas as coisas, a gente logo imagina na vitória. Eu posso todas as coisas, eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou conquistar. Mas esse posso todas as coisas, se a gente ler antes, a gente vai entender. Eu posso passar por dificuldade, eu posso passar pela escassez, porque eu passo coladinha com Cristo, naquele que me fortalece. Salmo 103, verso 2 também vai dizer: bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga o Senhor a minha alma. Oh, minha alma, vamos ser mais contentes, vamos ser mais gratos. É decisão. Vamos decidir, na hora que vier a murmuração, vamos segurar essa linguinha ferina atrás dos dentinhos. Na hora que vier o desejo de reclamar, de blasfemar por algo que não deu certo, vamos agradecer pelo que tem dado certo. Tá dando para entender? Jesus está falando, né? Pois é. Deixa eu beber mais um golinho de água que eu vou fazer uma reflexão que eu lembrei agora. Nós, pais, podemos ensinar muito aos nossos filhos. Podemos. E a gente ensina. É nosso dever. Mas quem disse também que os filhos não ensinam muitas coisas por nós? Quem diz que os filhos não nos chamam à realidade de vez em quando? Pastora Daí está falando, valorize as pessoas e as coisas antes de perder. Ele tem uma palavra sobre isso. Valorize antes de perder. Tem muita gente que só vai valorizar depois que perde. Como eu estava dizendo, eu aprendo muito com os meus filhos, com as minhas noras, com meu esposo. Eu acho que você tem que estar atento a tudo para aprendizado. E um dia, a mulher do pastor, a missionária, aqui era, quis dar uma de reclamar. Gente, eu não sou reclamando, eu só estou dando exemplo aqui hoje de eu reclamando, né? Mas não é isso, é porque eu preciso trazer exemplos práticos. Eu não posso falar do outro, né? Eu tenho que falar de mim. Então eu estou lembrando. Aí eu estava, né? Estava na mesa, eu gosto de mesa, e estava lá um copo lá. E eu comecei uma coisa que não tinha dado certo, eu não lembro do que era. Eu lembro do que o Leonardo falou comigo. E o Leonardo, ouvindo, de repente ele pegou um copo e ele falou, mãe, olha esse copo aqui. O copo estava na metade. Tem duas maneiras de enxergar esse copo. Ou a senhora pode ver que ele está quase vazio.
Ou a senhora pode ver que ele está quase cheio. Uau! Para pensar. Ou eu posso reclamar que ele está quase vazio, não está completo, não está cheio, já está acabando. Ou eu posso entender, olha, eu vou conseguir, eu vou prosseguir, eu vou lutar, eu vou conquistar, porque já tenho a metade, falta só mais a outra metade. De que lado? De que forma? De que maneira nós estamos enxergando a nossa vida? Como quase acabando, como incompleto, como podia estar mais cheio? Ou eu posso olhar de outra maneira? Poxa, eu já consegui metade, já estou no caminho, daqui a pouquinho ele vai estar cheio. De que lado nós temos enxergado? Com a ingratidão ou com a gratidão? Vamos digamos, um contraste prático aqui dessa palavra. A inveja é a comparação, a insatisfação e a ingratidão. Como que meu copo está? Eu estou olhando ele de que lado? Da parte de baixo? Do lado, ou melhor, da parte simulada que falta? O lado que não tem? Com a ingratidão? Com a comparação? Com a insatisfação? Qual é o sentimento que tem germinado dentro de mim? O que eu tenho alimentado? Porque o que você alimenta, cresce. E o que você sufoca, morre. O que eu tenho alimentado? São sentimentos da inveja. E a gratidão? Alegria, paz, contentamento. Eu estou alegre, eu estou satisfeita porque eu já tenho um pouco aqui. Falta muito pouco para conseguir chegar onde eu quero. Eu estou na direção, eu estou no caminho. Fulano tem, que bênção, mas eu também vou ter, porque o meu Deus é dono do ouro e da prata. O meu Deus tem o melhor para mim. Meu Deus ama o outro, mas me ama também. Abençoou o outro, mas pode me abençoar também. O que eu tenho decidido alimentar dentro de mim? Quem vive na comparação nunca encontra o contentamento. Quem vive mirando a vida do outro, fazendo, admirando, tendo inveja, ele nunca vai ter contentamento com o que possui, com o que tem. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê graça. Coloquei aqui para a gente terminar, nós estamos encerrando essa palavra. O caminho da ingratidão é um caminho perigoso, é verdade. Forte, né, Meire? Muito forte. E eu vou te falar, essa palavra me confrontou terça-feira no culto de ensino, onde eu ouvi essa frase do pastor Daí, e ela tem remoído comigo. Eu não abri caixinha de perguntas para poder escolher o tema de hoje, porque eu já sabia. Na hora que eu ouvi essa frase, ela me confrontou e eu sabia. E o Senhor continua falando comigo. E eu coloquei aqui 4 passos, 3 coisas e um versículo para a gente ler. Caminhos para vencer a inveja. Como eu já disse, eu vou só recapitular. A primeira coisa é reconhecer esse sentimento diante do outro. Você não precisa chegar perto do outro. Ai, Tamara, eu tive inveja de você e não sei o quê. Fulano, eu tô com inveja. Duda, eu tô com inveja de você. Não, eu não preciso reconhecer pro outro. Eu tenho que reconhecer para Deus. É a verdade, missionária Júnia. Quem fica olhando a grama verde do outro, né, do vizinho, esquece de cuidar da sua. E aí dá erva daninha no meio da grama. Então eu não tenho que reconhecer para o outro, porque eu não vou deixar falar. Eu estou aprendendo que na hora que vier apontadinho o sentimento, eu já vou sufocar esse sentimento e eu vou confessar para o Senhor. Senhor, eu vou ser realista com Ele. Ai, mas como é que eu vou falar isso para Deus? Ele já sabe que você sentiu.
Mas vamos verbalizar: Senhor, eu estou com inveja de fulano. Senhor, no meu caso aqui em rede social, Senhor, eu comecei antes dela. Olha a quantidade de seguidor que ela tem. Não estou com esse sentimento não, tá, gente? Estou dando exemplo. Senhor, mas o Senhor prometeu isso para mim. E olha como é que ela está na frente. Senhor, mas peraí, eu tenho mais tempo de crente, eu tô me dedicando, eu faço isso. E olha como é que foi, entendeu? Então, agora ficou mais difícil para eu ler o comentário aqui. Vocês vão falando, mas pode ir falando comigo assim mesmo. É reconhecer esse sentimento diante de Deus. Confessa para o Senhor. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então confessa para o Senhor. Fale com Ele, mas Ele já sabe, mas Ele quer te ouvir. Fale com Ele. Não minta para si mesmo e nem para o Senhor. É verdade. Mentir para você mesmo. Não. É isso, gente. Não, imagina. Eu ter esse sentimento? A gente tem. A gente só precisa saber dominar, sufocar. Outro ponto. Alimente um coração grato. Será que todos os dias você fala com o Senhor: Senhor, obrigada? Será que você está esperando um churrascão aí para poder dizer obrigada? Ou será que no arrozinho com feijão você está agradecendo? Sabe aquela passagem: quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei? Seja fiel ao Senhor. Se você não agradece pelo simples, você vai agradecer pelo extraordinário? Pelo churrasco, onde vai ter um montão de gente, onde você vai estar naquela alegria, euforia. Você não vai nem lembrar de Deus. Você vai achar que foi as suas próprias mãos, o seu trabalho, o seu esforço que conseguiu. Não é pecado fazer churrasco, e a gente gosta de uma carne, gosta de um churrasco. Mas vamos ser gratos. Vamos ser gratos. Eu já disse aqui, não me envergonho. Quando eu ia na casa da minha mãe, eu ia para a escola dominical e a gente estava dirigindo uma congregação longe. E às vezes os meus filhos, para poder acordar um pouquinho mais tarde, eles iam em Santa Luzia e saía de lá, ia para a casa da minha mãe. E a gente chegava lá, sempre tinha uma carninha. E eu falava com os meus filhos assim: aproveita. Come a carninha mesmo. Minha mãe sempre fez com muita fartura. Eu dizia para eles: aproveita, meus filhos. Ah, gente, mas quem conhece sabe. Eles são gratos. Eles vêm para almoçar. Hoje o Gustavo é que fica em casa, né? É o solteiro, o Léo já está casado. Mas o Gustavo, toda vez que come, ele fala obrigada. É isso. Se você não consegue ver Deus nas pequenas coisas, nas grandiosas, aí que você não vai ver. Então começa a agradecer pelo que você tem. E Deus vai conceder o que você deseja. Não veja Deus só nas promessas, veja Deus nos processos. Uau, é isso. Veja Deus nos processos. Então alimente um coração grato, faça todos os dias oração de louvor, celebre suas pequenas conquistas. Eu estou celebrando, gente. Eu estou celebrando pequenas conquistas que Deus está me dando. E Deus tem feito promessas. E as promessas já estão se cumprindo e creio que mais. Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O que é podre cheira mal. Então, eu não estou falando de perfume francês. Estou falando da sua alma. Ela precisa estar uma alma cheirosa, que inspira. Não deixe apodrecer e cheirar mal os seus sentimentos. Escolha olhar para o que você já tem e não somente para o que falta. Vamos terminar essa live? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. E aí, eu quero mais uma vez dizer essa frase: a inveja nos afasta da gratidão e nos aproxima da insatisfação. Você está no meio. De um lado tem a gratidão, do outro a insatisfação. Para que lado você tem andado? Para que lado que os seus olhos têm puxado? Para que lado a sua boca tem verbalizado?
Vamos ser mais gratos. Pastora Daí, vou dizer como pastor, ele estava como pastor. Obrigada por se deixar ser sensível à voz do Espírito Santo e trazer essa frase tão forte que falou ao meu coração. Tão forte que me fez ficar remoendo. Que eu, Valéria, posso ser mais grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem me dado. E ser grato não é parar, gente. Então tudo bem, eu sou grata, não vou correr atrás, não vou me esforçar, eu não vou lutar, então tá tudo bem. Não. Ser grata por aquilo que eu tenho, mas olhando e almejando e lutando e batalhando por aquilo que eu desejo. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu amor, por ter trazido para nós essa reflexão. E hoje eu quero convidar você, para você ficar meditando. Obrigada, meu amor. Hoje ele teve a oportunidade de participar da live. Mas eu quero hoje te fazer um convite. Para você refletir, continuar refletindo. Todo dia eu coloco nos meus status, acordou e agradeceu. É muito bom, é isso mesmo. Mas hoje vamos aqui escolher entre viver em gratidão ou viver reclamando. Qual é a sua escolha? Os seus passos estão te levando para onde? Vamos orar? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para nos dar esse coração de contentamento. Vamos orar e pedir ao Senhor para que a gente possa enxergar, mesmo quando não deu certo, mesmo quando a gente queria de um jeito e foi de outro. Vamos lembrar daquele versículo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tem coisas que o Senhor não nos dá no momento porque nós não estamos preparados para receber. Tem bênçãos que a gente pede, a gente ora, a gente jejum, a gente luta, a gente vai em busca e a gente não consegue. Não é porque você não conseguiu fazer, não é porque você foi infiel. Você sabe que você lutou, você sabe que você batalhou por aquilo. Mas é porque talvez nós não estivéssemos preparados. Talvez aquilo ia nos tirar o foco do propósito. Talvez aquilo é só uma pontinha daquilo que Deus quer para nós e Ele tem muito mais. Porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Tem um versículo também pequeno que eu costumo trazer para a minha vida, principalmente quando as coisas não saem da forma que eu quero, ou então que vem coisas que eu não estou entendendo. Aquele versículo que fala: o que eu faço agora não entendes, mas entenderá depois. Deus tem propósito em todas as coisas da nossa vida. Amém, irmã Luciene. Deus abençoe você também. Você está linda, meu... são seus olhos, meu bem. São seus olhos. Gente, é isso que eu tinha para falar com vocês. Se eu passar disso aqui, vai ser de mim mesma. E eu sei que até agora eu falei o que Deus me mandou falar. Então vamos ficar com essa palavra. Vamos hoje tirar o dia para agradecer. Olhe para os seus filhos, agradeça. Olhe para a sua casa e agradeça. Olhe para os seus bens materiais e agradeça. Reconheça os dons e talentos que você tem. Porque muitas das vezes também a gente não agradece porque a gente não quer reconhecer. A gente quer ficar lá, né, no vitimismo. Então vamos reconhecer. Eu sou bem, sim. Eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa honesta. Enfim, vamos agradecer por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente é. Amém? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso. Gente, um beijo grande no coração de vocês. Eu vou orar agora. Eu vou fazer a minha oração. Faz a sua também. E se essa palavra falou com você, mande para mais alguém. Tá? Não é sobre números, não é sobre visualização para mim, não. Mas é para que a palavra do Senhor seja alcançada. E vamos pedir ao Senhor, porque eu tenho certeza, eu tenho pedido ao Senhor que não seja apenas eu falar, mas que nós possamos colher testemunhos para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Eu estar aqui é para a glória de Deus. Você está aí é para a glória de Deus. Tudo é
para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor querido, eu te agradeço porque o Senhor me deu graça para falar esse tema que eu confesso para o Senhor que eu não queria ter falado porque me confrontou. Mexeu comigo, mexeu com o meu ego, mexeu com a minha alma, mexeu com os meus sentimentos. Me fez entender que eu tenho muito que melhorar. Mas que bom, eu estou no caminho aí, no processo de melhora. Eu estou sendo como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando. Eu estou no processo. Obrigada, Senhor, por me fazer entender que eu não sou tão perfeitinha. Mas obrigada, mais do que isso, por me fazer entender que eu sou humana e que eu estou sendo cuidada pelo Senhor. Senhor, quando sentimentos negativos vierem até mim, não somente a inveja, mas o orgulho, todos esses sentimentos menores, que eu possa, com a graça do Senhor, sufocar isso da minha alma, matar isso dentro de mim, e que eu possa deixar aflorar o sentimento da gratidão, o sentimento da paz, do contentamento, que eu possa ser cada dia, como a ilustração que o Leonardo me trouxe, que eu possa cada dia ver o meu copo, ver que o meu copo falta pouco para encher, que eu já tenho algo dentro de mim, algo bom dentro de mim. Ao invés de ficar olhando aquilo que falta, que eu possa entender e compreender que tudo está no tempo do Senhor. Que eu possa entender que eu estou numa viagem de trem, onde eu olho pela janela desse trem e aprecio a beleza da caminhada. Senhor, muito obrigada, porque eu tenho sentido a tua mão. Obrigada, Senhor, por já estar vendo um grande progresso da Valéria que eu era antes, da Valéria que eu sou hoje. E me dê graça para conseguir chegar na Valéria que precisa ser. Não do outro, mas eu digo de mim mesma. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me feito enxergar a beleza do caminho. O Senhor tem me feito entender que a tua mão está sobre mim e sobre minha casa. E que nada vai roubar essa comunhão que eu tenho contigo. Eu te amo, Jesus. Senhor, eu te adoro. Eu sou grata ao Senhor por esse sol, por esse dia maravilhoso. Eu sou grata ao Senhor até mesmo pelas lutas do dia a dia, porque isso me fazem crescer. Obrigada por cada vitória e cada conquista. Senhor, eu ficaria aqui o dia todo dizendo obrigada, porque são tantas coisas que eu tenho para agradecer. E eu quero te agradecer por minha amiga, meu amigo que está do outro lado, que está assistindo ou vai assistir depois. Eu só posso te dizer obrigada. Mas aí vem a minha parte humana de pedir. Eu quero, Senhor, pedir que a tua graça, a tua bondade, a tua mão forte possa alcançar a cada vida nesse momento e que possa trazer paz e refrigério para as nossas almas. Obrigada, Senhor, eu te amo. Eu te amo e eu te amo. O Senhor é lindo e maravilhoso. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Me dá graça de conseguir vencer as batalhas, as lutas. Me dá graça, Senhor, para amar aquele irmão que eu sei que às vezes tem inveja. Por amar aquela pessoa que precisa da minha ajuda. Obrigada, Senhor. Obrigada. Me ensine a amar. Me ensine a contemplar a beleza num botão de flor. Eu glorifico o teu nome. Obrigada por cada vida. Obrigada por minha vida. Obrigada por ter morrido na cruz para me salvar. Eu te agradeço, eu te louvo e eu te bendigo. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, um beijo no seu coração. Tenha um final de semana abençoado. Um beijo grande para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Eu tô com novidade para contar, gente. Eu tô com novidade. Mas eu não sei se eu conto assim. Amanhã eu faço uma live para contar, para divulgar. É uma bênção grande.
Não sei como é que eu vou fazer, não. Eu tô doida para contar. Tá aqui, ó, na pontinha da minha língua para contar para vocês. Mas quem sabe a gente faz uma live. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou conversar. Eu tenho uma equipe, gente. Eu sou muito chique. Eu vou conversar com a minha equipe, ver o que eles decidem, o que eles acham que é melhor pra gente fazer. Olha, um beijo grande. Fiquem com Jesus. Faz uma live? Uai, mas a minha equipe não gosta de aparecer, Tamara. O problema todo é esse. Vou deixar você... Tô deixando vocês curiosas, né, Meire? Mas eu vou contar esse final de semana, porque eu já vou divulgar. Eu preciso divulgar e eu preciso. Ah, sou chique mesmo, Meire. Tô entendendo que eu sou chique, tá? Jesus tem feito coisas. Gente, deixa eu terminar. Um beijo, eu amo vocês, viu? E é de coração quando eu digo isso. É de coração. Eu amo vocês. Deus abençoe.